Dr. Arthur Duzic, mais uma vez com muita alegria, na janela da Paulista. Doutor Arthur está contente hoje, porque saiu uma resolução nova, né, do Código de Ética da Reprodução Assistida e melhorou. Melhorou porque ela é muito mais abrangente e que protege os casais que necessitam de técnicas de reprodução assistida. Então é para se comemorar, né, essa nova resolução. Foi um trabalho bastante importante dos ginecologistas do CREMESP de São Paulo, da Câmara Técnica, que conseguiu provar que tinham alterações que prejudicavam a saúde reprodutiva. Alterações com as quais você tinha ficado bastante bravo, inclusive. Claro. Né? Eu e todo mundo que precisa da técnica. Né? Claro. Então, o que mudou e por que é melhor? Bom, número 1, caiu, né, uma norma que tinha que a gente poderia produzir no máximo 8 embriões. Isso ficou muito dúbio porque os mais conservadores, então produzir mais que 8 embriões não se pode trabalhar com mais do que 8 óvulos. A gente tem no mundo inteiro, né, a gente faz 1 milhão de ciclos por ano, a gente tem dados muito robustos que provam que o número ideal de óvulos para se ter um filho é perto de 15, 12, 15, não é 8. Por quê? Porque nem todo óvulo fertiliza, nem todo embrião chega até blastocisto, nem todo blastocisto implanta. Né? Então essa restrição, ela foi muito prejudicial às mulheres, no caso, que produzem os óvulos, porque restringia, né, e diminuía a taxa de gravidez. Então toda a restrição, né, é complicado nesse sentido. Né? Ninguém aqui está pregando exageros, né? Não precisamos ter 50 ovos, não queremos fazer 50 embriões, não é isso. Né? Mas do jeito que foi colocado, prejudicou muitas mulheres, porque tornou o tratamento mais longo e mais custoso. Então não tem mais limite de óvulos a serem trabalhados. Então isso foi o ponto mais importante, que é mais ou menos como aquela história, aquela parábola, isso nunca existiu. Aí colocaram o bode na sala e eu estou aqui comemorando porque tiraram o bode da sala. Nada a mais, nada além disso, Isabel. E o que mais mudou? Então, número 1. Número 2, mudou que por exemplo, 2 homens ou 2 mulheres que não têm útero, coisa e tal, precisam eventualmente, e que estão na menopausa, 2 homens principalmente, né, necessitam de óvulos e de útero. Então, pela norma e a norma anterior, essa paciente teria que ser parente de até 4º grau, né, sem fins lucrativos, né, os óvulos anônimos e o útero de até 4º grau. E hoje em dia também os óvulos de até 4º grau de parentesco. Então, a mesma mulher poderia doar os óvulos e doar o útero, a barriga solidária. E o problema disso é porque, se a gente for parar para pensar, né, essa mulher está doando um filho, né? Porque claro, se uma entra com útero, outra entra com óvulo, pelo menos, né, quer dizer, dá uma quebrada nisso, né? Então, pensando na saúde mental, física, não sei, do bebê, que também é uma das responsabilidades dessa norma, essa norma vem para proteger os casais que precisam de tratamento e os bebês também, os dois, né? Então, eu também acho que faz sentido, dá um pouco mais de trabalho, em vez de precisar de uma pessoa, vão precisar de 2, mas eu acho que faz sentido. Número 3, que a gente tinha uma situação, e aí é a mais complicada, viu, Isabel, que a gente nem sabe direito como explicar, porque volta naquela briga que a gente não entrou. Hoje em dia não tem mais de quando começa a vida, né? Da fecundação, né, ou da implantação. E tem para todos os gostos, né, e sem nenhuma definição exata, né? E esse é um problema, porque a Constituição não é clara nesse sentido, né? Não sei se isso é um problema, se a Constituição tem que ser clara também nisso, mas quando começa a vida é um problema, né? Então, o atual momento que a gente está vivendo, e há um ano atrás, né, estavam se preocupando com muitos embriões. A gente congelou mais de 100 mil embriões no ano passado no Brasil, dados do CISEMBRE e da Anvisa.
e se preocupa, com uma preocupação muito grande do destino dos embriões. Tudo bem, pegar o embrião e colocar no útero e ser um bebê, tudo certo. Agora, e quando tem um número de embriões que não vão ser utilizados, ou porque o casal não quer mais engravidar, ou porque já engravidou o que quis, ou porque não quer doar? Então, a gente tinha, pela lei da biossegurança de 2005, né, a possibilidade de, em 3 anos que o casal decidiu não querer mais os embriões, eles podiam ser doados para pesquisa de células-tronco, que é um vasto campo e que ajuda e ajudaria muitas pessoas. Então é saúde pela saúde. Mas se colocou lá esse limite de 3 anos, e aí logo em seguida, é claro, todo mundo se mexendo, aí os nossos juristas, né? Eles teve alguns que se incomodaram com isso e falaram, opa, você vai doar para pesquisa, você vai, entre aspas, matar o embrião. E o embrião já é uma vida, porque a vida começa na concepção, né? E se entrou aí com uma medida cautelar e ficou tudo meio parado, né? Mas se seguia mais ou menos isso, né? Até que essa resolução anterior, para piorar a história, colocou simplesmente o judiciário para resolver isso, que não tem nada a ver. Como é que você coloca o judiciário numa situação que não tem lei? Porque tudo que estamos falando é uma recomendação ética do Conselho Federal de Medicina. Não temos Nada lei que é muito superior a uma recomendação ética, né? Uhum. E o judiciário se pauta na lei. Então, quando não tem lei, você fica à mercê da consciência do juiz. E um juiz pode achar que a vida começa na fecundação, um outro juiz pode achar que a vida começa na nidação, um outro juiz pode achar que a vida começa quando o bebê nasce. E aí vai, né? E havia isso, o casal era obrigado a ter uma autorização judicial para descartar os embriões. E é um problema isso, porque isso também caiu. Quer dizer, não que o descarte de embriões foi pautado, mas para mudar principalmente o número de óvulos, né? Que era um problema que empacava, assim, né? Empatava, né? Os tratamentos dos casais inférteis, principalmente de mais idade, precisa de mais ovos ainda para ter um embrião sadio, um embrião euploide, resolveu não mexer nessa parte do descarte dos embriões, que ainda é muito sensível. Então, hoje em dia, a gente não sabe como é que está o descarte dos embriões. Eu não acho que esse é um problema major, porque tudo bem, sabe, que guarde os embriões e que vamos. Não é esse o problema, na minha opinião, né? Na minha opinião, o maior problema era a restrição de tratamento, né? E uma outra, que então não muda muito, né? Continua sendo vedado, e eu concordo, mas também pouco importa. Estou dando a minha opinião, porque eu estou aqui para falar o que eu penso também, né? Você deixa eu falar o que eu penso. Claro. Eu não estou fazendo um jogral, não estou lendo a resolução, né? Que é muito complicado um casal que não tem dificuldade de engravidar procurar técnica de reprodução assistida só para escolher o sexo do bebê. Eu acho complicado isso, e no Brasil não pode, né? E a gente, para limitar ainda mais isso, os laboratórios de genética, quando fazem estudo genético, eles estavam proibidos de dar o sexo do embrião. Então só me davam um laudo, embrião euploide, embrião normal geneticamente, ou embrião anormal. Se era XX ou XY, isso era isso não vinha no laudo, né? E isso caiu também, porque é direito de quem está pagando o exame ter o laudo completo. Então, o laboratório não avisava a clínica, mas era obrigado judicialmente a dar o laudo para o dono do exame. Então, para evitar, porque era uma bobagem isso, né? Então também caiu. Então, atualmente a gente volta a receber o laudo com o sexo do embrião, mas explicitamente colocado que é vedado se fazer tratamento para a escolha de sexo, né? Mas aí no caso, por exemplo, se você tem um casal e você tem 2 embriões que você pode colocar para a mulher engravidar, um é masculino, o outro é feminino, ela não pode escolher? Teoricamente, não, né? Porque a escolha acaba sendo uma escolha lógica do laboratório pela qualidade embrionária. Se ele é XX ou se ele é XY, isso vem depois da qualidade embrionária, que dá o potencial de implantação e a chance de ela engravidar, né? Mas essa é uma linha muito tênue, né? Que eu você citou uma situação que ela é mais tranquila de ser lidada. O problema, na minha opinião,
é os casais procurarem técnicas que quererem controlar tudo. Sim. E a gente não controla o sexo dos nossos filhos que vão nascer. Não dá para controlar isso. Temos tecnologia, mas é aquela história do exagero. Então a gente escolhe o sexo quando tem alguma doença genética ligada ao sexo. A gente, nesse sentido, mas não porque eu prefiro menino ou eu prefiro menina, né? Na sociedade ocidental, que é a nossa, isso não é um problema muito grande, porque o que a gente nota da grande preferência dos casais, quando tem um filho, o outro, todo mundo gosta de um equilíbrio, gosta de ter um menino e uma menina. Estou dizendo o que eu sinto no dia a dia, na minha prática médica, né? Então aqui não é um problema tão grande, mas nos países orientais existem países com cultura de realmente privilegiar o sexo masculino, né? Então isso pode ser um problema e que a gente aqui nega esse tipo de tratamento, né? Então, olha, foi um avanço, estamos aliviados, estamos comemorando, né, essa nova resolução super moderna, que ela inclui todo mundo, não discrimina ninguém, né? E eu posso te dizer que a gente tem das resoluções mais atuais, mais modernas do mundo de reprodução assistida. Graças a Deus, né? Graças a Deus não, graças ao trabalho dos médicos. E também, eu não sei, né? Eu acho que a gente não tem nenhum problema aqui no Brasil, então a gente só discute isso também, mas pelo menos isso está bem discutido, né? Eu posso vir aqui, sei lá, satisfeito com essa determinação do Conselho Federal de Medicina de não se meter demais, de deixar a autonomia médica, deixar dentro de uma ética o desejo do casal. Quer dizer, muita regulamentação em medicina é complicado e não termina bem. Aqui terminou bem, graças a Deus. É isso, Arthur. Muito obrigada. Estão gravando. Estou gravando. Porque a gente agora faz assim. Aqui não tem off, a gente vai ter o make-off. Ah, making off. Então tá bom. Não, eu só estou te dizendo. Então tá bom. Então, não, eu li lá. Vamos. Vai. Eu sei, você sabe. 1, 2, solitário estou, mais triste do que triste sou. Recordo que ele me ensinou uma canção.